Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre batismo. Afinal, o que é necessário para uma pessoa se batizar? Você que talvez se batizou quando era criança e agora aceitou Jesus, será que você precisa se batizar novamente? Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Clica aqui embaixo do vídeo em inscrever-se e do lado você vai perceber que agora tem um botão Seja Membro. É que o YouTube liberou essa área aqui no meu canal para você poder se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então eu fiz essa enquete lá perguntando o que as pessoas gostariam que eu falasse e elas escolheram o assunto batismo. Então se você quiser, clica aí no botão para você saber mais, mas eu vou continuar colocando conteúdos normalmente aqui no meu canal, tá bom? Então vamos lá. O batismo é uma decisão que você toma que torna pública a sua decisão de seguir a Jesus. Você está mostrando para todas as pessoas, olha, agora eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida. Ao mesmo tempo representa que você está morrendo com Cristo quando você mergulha e que você está ressuscitando com Ele para uma nova vida, uma nova caminhada. E eu me lembro exatamente do dia que eu me batizei, foi um dia muito emocionante. Um dia antes eu estava na igreja à noite e o pastor veio conversar comigo, o pastor da minha igreja, e ele perguntou, Juninho, o que está faltando para você se batizar? Eu estou vendo que você já está vindo na igreja, você já está ouvindo a palavra. E eu conversei com ele, ele me mostrou alguns passos que eu deveria tomar e eu cheguei para ele e disse, olha, eu já tomei esses passos na minha vida, então eu acredito que eu estou pronto para me batizar. Então nós fomos juntos num rio aqui perto da minha cidade e ele me batizou e a partir dali a minha vida nunca mais foi a mesma. Não por causa do ato em si, que é simbólico, mas por causa da decisão que eu já tinha tomado no meu coração de nunca mais voltar à vida que eu tinha antes. Então eu vou te mostrar aqui 3 passos que você deve tomar para você se batizar. O primeiro passo, para se batizar, é preciso ouvir o Evangelho. É muito importante você, em primeiro lugar, ouvir a pregação do Evangelho e eu vou ler para você uma passagem que está lá em Romanos capítulo 10, onde o apóstolo Paulo mostra a importância da pregação do Evangelho. Olha o que está escrito. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Glória a Deus. Aqui está dizendo que você e eu precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. É esta mensagem que deve entrar no seu coração. A mensagem do Evangelho, ela mostra que Jesus veio ao mundo, Ele morreu pelos seus pecados e Ele ressuscitou ao 3º dia. Então é muito importante você ouvir as boas novas, que é essa boa nova de salvação. Jesus veio para morrer pelos seus pecados justamente porque você já estava condenado, você estava carregando sobre si os seus pecados e Deus é santo, Deus não pode conviver com o pecador por causa disso. E é por isso que Jesus morreu lá na cruz, um castigo que Ele não merecia, para que hoje você possa receber o perdão e ter acesso a Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que ouvir esta mensagem. E é por isso que eu também participei disso, quando você se batiza, quando era criança, lá na igreja, esse batismo não é válido, porque quando você é criança, você ainda não ouve, você não entende esta mensagem do Evangelho. Então é preciso que seja algo consciente. Você chegou à conclusão de que Jesus morreu pelos seus pecados e que agora Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Tá bom? Então se você se batizou quando era criança, agora de novo você precisa se batizar. Não importa a sua idade, porque isso vai estar mostrando para as pessoas que você agora é um seguidor de Jesus Cristo e vai estar mostrando para Deus também que você tomou a decisão de morrer para o mundo e viver para Cristo, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo que você deve tomar para se batizar é crer. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, elas ouvem a pregação. Durante algum momento da sua vida, a pessoa escutou a palavra pelo rádio ou pela televisão ou na igreja mesmo, sabe? Mas infelizmente poucas pessoas conseguem e decidem crer que Jesus é o Filho de Deus enviado para morrer pelos seus pecados.
Então você precisa acreditar que Jesus é o teu único Salvador, colocar a sua fé nele. Amém? Então a sua fé em Jesus é determinante, porque se você não crê em Jesus, não tem razão nenhuma para você se batizar. No Evangelho de João, capítulo 20, diz que tudo que foi escrito no Novo Testamento é para que você creia que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus para a sua salvação. E se você ler também no capítulo 8 de João, o próprio Jesus disse: olha, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Então, é muito importante você acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos o exemplo, daquele homem, aquele criminoso que estava ali pregado na cruz ao lado de Jesus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus e ele disse: Jesus, eu estou aqui pregado nessa cruz porque eu mereço, eu sou pecador, tudo que eu fiz até hoje foi errado, foi pecado, mas eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. E é interessante a gente observar que aquele homem, ele não desceu da cruz para se batizar, mas ele creu. Então, em primeiro lugar, crer é o mais importante. Você precisa crer em Jesus. É lógico, não tinha como ele descer daquela cruz e se batizar, porque ele já estava morrendo, mas ele tomou a decisão de crer. E isso responde à sua pergunta, talvez: ah, pastor, eu orei por uma pessoa, eu falei de Jesus, ela creu, mas não deu tempo dela se batizar. Pode ter certeza, ela vai ser salva. Mas, ao mesmo tempo, Jesus deixou uma ordem. Se você tem a capacidade, a oportunidade de se batizar, você deve se batizar. Olha o que está escrito no livro de Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui Jesus disse o que eu acabei de falar para você. Você precisa crer e se batizar. Mas se você não crer, aí sim você estará condenado, porque você não creu no único que pode te salvar, que é Jesus Cristo. Então, o mais importante de tudo é você ouvir a mensagem e você crer em seguida. Amém? Então vamos lá. O terceiro passo que você deve tomar para se batizar: você precisa se arrepender. Este passo, na verdade, é uma consequência dos outros dois que eu acabei de te falar. Em primeiro lugar, você ouve a mensagem. Em segundo lugar, você deve crer em Jesus como teu único Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, você deve se arrepender dos seus pecados. Ah, por quê, pastor? Por que eu preciso me arrepender? Porque é quando você está decidido a mudar de vida. O arrependimento significa que você não quer mais fazer as coisas que você fazia antes. Significa que você quer se converter aos caminhos do Senhor. Ou seja, você estava indo numa direção e agora você vai dar meia volta e vai andar no caminho certo a partir de agora. Porque não adianta você se batizar e continuar com a vida que você tinha antes. O batismo, é lógico, é um ato simbólico, mas ele representa muito, porque mostra que você está disposto a renunciar uma vida de pecado que você tinha antes. Tá bom? Então, você precisa se arrepender diariamente. Se existe algo que o cristão, ele todos os dias da vida dele, ele vai sentir o desejo é de se arrepender, porque ele sabe que o pecado faz separação entre ele e Deus. Então, o arrependimento é quando você muda a sua mentalidade. Você não quer mais viver da maneira que você vivia e agora você vai viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, tá bom? Eu quero ler para você uma passagem que está no livro de Atos, que mostra que o arrependimento, ele é uma consequência, ele deve caminhar junto com a sua fé. Olha o que o apóstolo Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Glória a Deus, como é bom saber que nós temos uma promessa maravilhosa de que se nós arrependermos dos nossos pecados, nós seremos completamente perdoados. E essa promessa não se refere apenas uma vez na sua vida, quando você se batizou, não. Todos os dias, quando você pede perdão ao Senhor, Ele te perdoa, porque Jesus ele fez o sacrifício completo, o sacrifício perfeito lá na cruz. E agora o sangue dele te purifica e te perdoa de todo o pecado. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e se você tomou a decisão de se batizar, converse com o seu pastor. Se você já está arrependido, se você já entendeu o que Jesus fez na cruz e se você agora crê que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, não há razão para você não se batizar.
tá bom? Eu sei que para muitos de vocês pode ser uma decisão difícil, porque talvez a sua família é de outra religião, de outra crença, mas esteja certo de que se você fizer a vontade do Senhor, ainda que você aborreça pai, mãe, irmãos, parentes, né? Jesus disse que você vai receber a recompensa. E mais do que isso, Jesus disse: se vocês me confessarem diante das pessoas, eu confessarei vocês diante do meu Pai. Então, essa é a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida. Quando nós partimos dessa terra, nós seremos recebidos pelo Pai de braços abertos. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus abençoe.